Hoje é 11 de setembro, hein, gente? Tem um fato muito triste, né? Que abalou a humanidade, uma coincidência, mas que às vezes a gente usa o 11 de setembro para lembrar de compactação de solo, né? Porque as Torres Gêmeas, antes e depois do ataque, né, ela representa bem como era a estrutura do solo antes da agricultura e depois de praticar a agricultura, né? A massa é a mesma, o que muda é o arranjo das partículas, né? Então, uma vez eu usei isso e tinha um americano e eles não gostam muito porque mexeu muito com o sentimento do americano, né? Mas agradeço ao Rogério Rocha pelo convite, que foi o colega da organização que me contactou. E é sempre um prazer voltar aqui, né? Porque eu me sinto entre amigos, né? O Vale sempre é muito aberto para atividades de pesquisa e, historicamente, o IAC tem uma importância, né? Pela estação que tinha aqui do agronômico, hoje a unidade da APTA, do Polo, né? Sempre teve um trabalho muito importante aqui no Vale. Bom, eu estou sediado no centro em Ribeirão Preto, de cana-de-açúcar. Desculpa o representante do secretário, eu não tenho a logomarca aqui do slide principal, aquele preto novo, porque se eu for mudar toda vez os slides quando muda o governo, eu não faço o conteúdo, né? Então você me desculpe, mas eu tento sempre a logomarca do Estado está presente aqui. Mas vamos lá, o nosso tempo é curto, eu vou ter que passar, desculpe, eu me programei para 80 slides, o nosso tempo já está consumido e a gente quer priorizar o tempo do debate no final, tá? Então, essa aqui é a nossa unidade, onde eu estou sediado, em Ribeirão Preto, e essa unidade é interessante, porque isso aqui era uma fazenda de café até 1929, e ela quebrou e como dívida para o Banco do Estado de São Paulo, essa fazenda foi entregue para o governo do Estado. E isso mostra o quanto que, para aquela ocasião, os gestores públicos tinham visão de estadistas, né? Porque logo em 1934 montaram uma estação experimental para achar alternativas para a cultura cafeeira que tinha quebrado. E durante mais de 80 anos, essa unidade pesquisou de cânhamo, né? Que é a parente da maconha, até cana-de-açúcar, que é o negócio mais importante hoje no estado de São Paulo. E, portanto, hoje toda essa unidade, que já pesquisou mais de 120 culturas, é dedicada à cana-de-açúcar desde o ano 2005, né? E essa é a vista da nossa unidade hoje. O Centro de Cana em Ribeirão, quem está atuando sabe da liderança que ele exerce hoje, da importância pelo fato de outras instituições públicas que já tiveram a contribuição para o setor sucroenergético terem hoje entrado como para a iniciativa privada. E é importante a presença do Estado e o Centro de Cana tem feito isso de maneira bastante brilhante, né? Então, para falar desse tema, soja em reforma de cana, você tem que entender o sistema de produção da cana. Então, essa equação aqui hoje, a canavicultura que tem que resolver. Você tem queda de produtividade, você tem necessidade de baixar custo de produção, você tem questões ambientais e trabalhistas. É uma equação complicada para o setor, né? E aí vem aquela pergunta, como nós estamos, né? Então eu brinco de maneira assim, para a gente poder refletir com essa charge, né? O setor precisa de sair fora da caixinha, né? O setor sucroenergético. E para isso, a parceria com o setor de produção de grãos é importante para a canavicultura. Então não dá para falar sobre soja na reforma se não entender como resolver essa equação. Então vamos lá. Queda de produtividade, está aqui, ó, 9,8 toneladas por hectare num período de 10 anos. É a média que caiu, na média, sobretudo nas usinas que têm um alto índice de mecanização. E esse slide ajuda a entender um pouco isso, né? Os insumos. Então, quando fala assim, cana de 3 dígitos, a qual custo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque, olha a linha azul. O pessoal que está no fundo, dá para enxergar aí? Então, ó, a linha azul é custo de produção. E a linha aqui, preta, é a produtividade. Então, nós estamos numa fase que a média das produtividades tem caído, mas o custo só de insumo aumentou 170% em 10 anos. Então, o setor tem que ser inteligente, tem que sair fora da caixinha para poder equalizar isso daí.
E olha o custo de preparo. Nós estamos num evento que é focado em plantio direto. E plantio direto em cana, se os colegas que antecederam, né, disseram da necessidade de se trabalhar hoje com a qualidade da semeadura direta, né, pensando num sistema, porque não é só fazer plantio de soja ou milho sem preparo, mas sim pensar na integração das atividades. Olha, pensando, R$7.000 é o custo médio para a reforma. Desse custo médio, 23% está com operações de preparo. Então, para quem quer sair do custo e vai fazer parceria com soja, um primeiro caminho para sair fora da caixinha é repensar como é feita a operação de preparo do solo nessas áreas de reforma. E isso começa antes da soja chegar, muitas vezes. Muito bem. Outra pergunta que se faz, né, é quanto de área de soja tem hoje em reforma de cana? Se pegar 10 anos, 5 anos atrás, a soja ficou por mais de uma década em São Paulo, não passando de 450 mil hectares de cultivo no estado de São Paulo. E era simples, porque você tinha uma área de milho verão que ainda era expressiva. O milho verão praticamente sumiu e passou para a segunda safra, e a soja ocupou esse espaço. Mas quer saber quanto de soja tem em área de sistema de produção de grãos? É só ver quanto tem de milho safrinha. Toda a área de soja normalmente entra milho safrinha, porque as nossas estatísticas são muito pobres no Brasil, mesmo no estado de São Paulo. O IEA não dá conta de suprir essas informações em tempo real. Então a gente tem que fazer um exercício para entender isso da seguinte maneira. Então essa aqui, 961 mil hectares é o que foi reformado na safra 18-19 de cana. Mas quanto dessa área entrou soja? Essa é uma pergunta importante, principalmente para os obtentores, produtores de semente, para quem está na cadeia, para entender o tamanho desse negócio. Eu cheguei no número de 420 mil, fazendo esse exercício de associação. Exclui a área de milho safrinha, que a soja entra na área de milho safrinha, certo? Pega uma parte de soja irrigada, uma parte de soja que entra em pastagem, e aí por aproximação você chega nesse número só em área de cana. Por quê? A soja na safra passada já encostou em 1 milhão de hectares no estado de São Paulo. Haja visto que os eventos são quase que semanais em cima dessa temática nessa época do ano. Então virou uma cadeia importante para o estado de São Paulo, a cultura da soja. E o vínculo com a cana é crescente. Como essa informação ainda é muito confusa, né? O IAC tem um colega, o Rubens Braga, que tem coordenado um projeto chamado Censo Varietal. E são questionários aplicados para as usinas e para as associações. E nessas perguntas, não só das variedades que estão plantando, vão perguntas relacionadas a como você está plantando, você usa MPB, não usa, que variedade e tal. E parte dessas perguntas têm sido feitas o que você planta no período de reforma. Como é um questionário, a assertividade dessa resposta é bastante grande. Então, a safra passada foram levantados por questionários 650 mil hectares de reforma de canavial no Centro-Sul. Dessa área, a soja entrou em 30% da área. Só que lembra aqui, desculpe, isso de 650 mil, 20% foi meiose. Então isso vai dar 120 mil hectares. Dos 120 mil hectares, a soja está entrando com 44 mil só no sistema de meiose. E a cada safra, esse sistema, nós não vamos entrar em detalhes aqui, para quem não sabe, depois a apresentação fica aí disponível, tá? Mas isso aqui é uma forma de reduzir custo em cana e que no passado não era feito por questões de não ter GPS. Hoje isso viabilizou e pegou fogo. Junto com a possibilidade de muda pré-brotada, o sistema ficou mais eficiente ainda. E a soja e o amendoim, os adubos verdes vão entrar tanto quanto como era feito no passado, né? E aqui só para o estado de São Paulo, esse número, 27.900 hectares em meiose só na safra passada. Intenção para o próximo plantio, 70%, 80% das unidades dizem que vão entrar em meiose. Então a chance da soja crescer nesse sistema vai ser bastante grande. E esses dados são muito próximos da realidade porque são respostas fornecidas pelo setor. Quer dizer, mais um produto do programa Cana do IAC, né, Ricardo? E
a gente tem que ter uma ideia então da soja em São Paulo. Bom, pega aqui a produtividade de soja em 2014, em torno de 30 sacas por hectare. São dados do IEA. 2017, 57 sacas. Pô, interessante esse avanço na produtividade. Teve investimento em tecnologia? Sim. Mas já mostra que o estado de São Paulo já está com uma média acima da média nacional. Tá? Essa parceria com cana vai fazer com que essa média aumente ou diminua? Essa é uma das questões que a gente vai apresentar e quer levar isso para o debate. Então, vantagens competitivas da soja, já que a soja na parceria com cana ela não está sozinha. Tá? Nós temos uma cadeia do amendoim que 80% está em São Paulo. Você tem adubos verdes que pela praticidade e muitas vezes é mais recomendado para o talhão de cana do que uma cultura comercial. Tá? Elas também ocupam esse espaço. Mas vamos entender o porquê que a soja, nessa parceria, ela leva vantagem. Primeiro é que tem um laço de conhecimento técnico de mais de 40 anos, certo? Cultura que está aí no Brasil, né? Começou introduzida aqui pelo Instituto Agronômico, foi para o Rio Grande do Sul e ganhou espaço no restante do Brasil. É uma commodity, então para o planejamento do negócio é interessante porque você pode fazer mercado futuro, quem regula o preço, o mercado internacional. Nós não vamos ter tempo para conversar sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, o estoque, essa briga de Estados Unidos e China, o estoque mundial de soja que está referente aos Estados Unidos, caso eles acertem o namoro novamente, dá para suprir o consumo da China em 68 dias somente. Então o Brasil vai continuar sendo um player muito importante nesse negócio, independente dos Estados Unidos reatar as intenções de comércio com a China. Né? E ela pode amortizar sim o custo de implantação do canavial, em média em 40%, são os números que a gente vê nos últimos 20 anos. Residual de nitrogênio que vai deixar para a cana. Esse número aqui vem de mais de 1.600 experimentos compilados na literatura. Então, hoje, para cada 1.000 quilos de grãos que a soja moderna hoje produz, o resíduo vai ficar por quilo de grãos, ela vai deixar no resíduo 79 quilos, tá? De nitrogênio nessa biomassa. Tá? Aumento da produtividade da cana, tem alguns exemplos, não vou entrar muito em detalhes. Cultivar super precoce, as janelas e o planejamento de plantio da cana são cada vez mais restritos. O amendoim, que a gente trabalha bastante com amendoim, principalmente na minha região, o ciclo médio de um cultivar de amendoim é de 125, 130, 135 dias ou mais, para os cultivares que estão aí com interesse comercial. E soja hoje você tira com 100 dias, dependendo do genótipo. Então isso é um atrativo para a parceria com cana. Transgenia, as empresas especializadas, né, tal colega Wilson aí da Bayer, tem coisa para sair aí que nós só conhecemos a ponta do iceberg, né, do que vem de transgenia nessa cultura. Isso favorece, principalmente no caso de manejo de herbicidas, né, em plantas daninhas de difícil controle, você consegue limpar melhor nessa parceria com a soja. Contribui com o controle de praga? Pode ser que sim, é uma incógnita e uma coisa para se entender. O tal da praga dos fenófilos. O cultivo de soja vai ajudar a reduzir os fenófilos? Não sei, precisava de ter mais gente estudando isso. Compatibilidade com o sistema de meiose, isso é importante enfatizar porque produtor de amendoim tem pavor de meiose. Então, na hora de disputar uma área com usina, você chega, eu planto soja, você faz meiose? Sim, senhor. E pergunta isso para o produtor de amendoim, ele já começa a coçar a cabeça, ele pensa duas vezes, se ele tiver uma terra em outro lugar, mesmo pagando mais caro, ele vai de renda. E está aqui, diversifica a renda do fornecedor. Então, hoje, o que tem de demanda de associações, eu estive em Catanduva 15 dias atrás, uma associação grande lá de produtores de cana, tamanho médio da propriedade. Como é que esse cidadão vai sobreviver com uma cultura que nem a usina está conseguindo fechar a conta em algumas situações? Então, essa parceria na reforma, o único lugar do mundo que você consegue fazer isso com cana sem atrapalhar a data de plantio da cana. África do Sul você não faz isso, na Austrália você só faz isso se tiver irrigação, né? As ilhas do Caribe ali que plantam cana,
Então, nós temos uma condição privilegiada e isso precisa de ser melhor explorado. Rapidinho, a gente precisa de colocar esse estável com o setor canavieiro e isso precisa ser melhor explorado. Aqueles trabalhos foram feitos num contexto mais antigo, final da década de 80, e aqui trabalhos do Edmilson lá na região de Piracicaba, região tradicional de cana, mostrando soja aqui, ó, dando ganhos de produtividade. Essa barra azul compara com a vermelha, ó. Essa diferença de produtividade eu vou reformar o talhão de cana, não vou plantar nada porque não deu tempo, ou porque eu não quero encheção de saco, não quero produtor de soja entrando com colheita, fazer contrato, né? Ele vai deixar de ganhar esse delta aí de produtividade, pelo menos na cana planta, né? Mas isso ainda foi feito em contexto de cana queimada. Esse trabalho que a gente fez na usina Guaíra, já pensando em associar a soja na semeadura da palhada, que é o assunto principal que a gente vai discutir. Ganho 18 toneladas na cana planta para essa variedade. Compare essa barra vermelha aqui, ó, que é deixar a área parada, tá? E gradear para esperar o plantio da cana no outono seguinte. E compara com a soja, que está no extremo esquerdo. Barra amarela, soja semeada direto e cana em plantio direto depois da soja. Produtividade quase igual de uma crotalária ou de uma mucuna. Barra amarela é fechar o ciclo com o plantio direto, tanto para a soja quanto para a cana que vem na sequência. Mas às vezes a gente mostra essa sequência de slide e o pessoal fala assim, não, mas vai na minha região lá, ó, eu estou em Araçatuba, 300 metros de altitude, solo arenoso, região quente, né, que foi essas expansões que ocorreram nos últimos 10 anos de cana. Aí, é um trabalho que a gente fez em parceria com um colega da APTA lá, com o Gustavo Mateus, teve financiamento da FAPESP, mostrando a soja batendo inclusive em adubo verde. Ó, 80 toneladas, 115, ganho de 26%, isso já em plantio direto também. Tá? E o que a gente mostra esses resultados, mas eu estou chamando a atenção agora já para uma coisa mais conceitual. Mesmo a gente falando, mostrando resultados, por causa de compactação, necessidade de corretivo, presença de pragas de difícil controle, como os fenófilos, ou questões de qualidade, o preparo de solo ainda volta a imperar nos 6 milhões de hectares que nós temos na região, só no estado de São Paulo. E essa camada escura que vocês vêem nesse perfil de solo, isso aqui é um latossolo vermelho de Jardinópolis, Hugo. Por que está escuro aqui em cima? Isso aqui é uniforme, de cima e baixo. Isso aqui, ó, 7 anos de colheita mecanizada de cana crua. Então, para resolver isso daqui, eu perco esse carbono orgânico que eu estou acumulando ao longo dos cortes. E aí o que vem como consequência? Erosão, diminui matéria orgânica e diminui resiliência do sistema. Chega nos períodos de seca ou de extremos, né? A água não infiltra ou o solo se resseca muito, ou não tem atividade biológica nenhuma. Hoje tem uma onda, né? Tem até um evento em Ribeirão, Canabio. Todo mundo quer usar biológico e aplicar ele no asfalto, né? Gleciano, à tarde, serve para a gente começar já a pensar na tua apresentação. Como que nós estamos esperando que vai ser a ação de um micro-organismo se eu não estou dando as condições que ele necessita para funcionar? E aí, para entrar um pouquinho na erosão, se tiver criança pequena pode sair do recinto, porque cenas de erosão no estado de São Paulo ainda existem, senhor representante da Secretaria da Agricultura, é problema sério. Então tá aqui, ó, quando não é erosão, você vai ter perda, né? Tem gente aqui na região que a gente conhece que já vivenciou muito isso, assoreamento de suco, gastar 2 vezes. Planta cana, aí vem uma tromba d'água e a cana não brota direito, você vai gastar de novo. Subsolar cruzado, argissolo, quer dizer, erros crassos, né, dentro do manejo convencional. E aí os problemas de erosão surgem. A defesa agropecuária, que é o órgão competente e que tem a atribuição de fiscalizar, pode aplicar a lei de uso do solo em condições como essa. E se não vai dar uma multa no primeiro momento, vai dar uma dor de cabeça jurídica que os investidores, principalmente nos conglomerados de usina, quem manda é o departamento jurídico. Começa a chegar autuação em cima de autuação, ele fala, o que vocês estão fazendo na parte agrícola?
Ah, nós tivemos que tirar terraço para poder favorecer a colheita mecanizada. Aí eu tenho compactação, eu tenho que fazer preparo intensivo do solo. Faço preparo intensivo do solo, é um ciclo vicioso. Nós precisamos de um ciclo virtuoso na cana. E dá para resolver isso daqui. E quando não tem erosão eólica, e aí o produtor, aqui é amendoim, mas o produtor de soja também vai sofrer com o problema de erosão por salpico, perda de stand. Eu tenho mais fotos de erosão de amendoim do que de soja, tá? Para felicidades dos senhores, mas não quer dizer que isso não aconteça na soja também, tá? Então aqui na região mais de Marília, Tupã, a gente tem projetos com amendoim e chega a catástrofes como essa. Bavossoroca num neossolo, numa areia quartzosa, formada em 5 dias em Araraquara, numa usina que já está desativada, e um produtor de amendoim. E erosão pode acontecer depois da cultura, no caso aqui, na região, colheu o amendoim, deu uma chuva de 110 milímetros, dia 2 de maio. E aí o solo não tem condição de infiltração adequada, vai acontecer problema como esse. E chegando a afetar a estrada, Afetou a estrada, tudo que nós estamos discutindo aqui, se você fizer uma boa produção, você não vai escoar, porque a estrada mais próxima do seu talhão já foi para o saco. Quanto custa recuperar isso daqui para o poder público? Tá? Então, conservação de solo em cana, a gente tem que pensar no sistema. Não resolva o problema para a soja e não resolva o problema para a cana. Os dois têm que fazer a lição de casa. E o problema é na cana planta. Quando que tem a maior perda de solo estimada em cana? É no primeiro corte. Depois, a cultura tem características de rugosidade do terreno, ainda mais associado com a colheita mecanizada, que os problemas de erosão vão ser dissipados. O que nós temos que resolver? É agora. Agora começa o ano agrícola, é agora que vai fazer parceria com soja, é agora que precisa de aprender a fazer diferente. E tem lei do uso do solo. Lei no Brasil tem a questão de pegar ou não pegar. O estado do Paraná e o estado de São Paulo são os dois estados que têm legislação própria. Tá? E isso aqui pode... Quem vai ser responsabilizado? Até o responsável técnico, o arrendatário, não é o dono da terra. Pode ser o arrendatário. Então, atenção, se houvesse mais condições de fiscalização, muito mais gente pode ser autuada e isso é um problema. Agora, tem que ter a cabeça no lugar. O sistema de cana mecanizado, colheita mecanizada, tem que ter ajustes, E para isso, a gente participou de uma publicação que foi lançada esse ano, tem um capítulo lá sobre manejo e conservação de solo em cana, para mostrar que há técnicas para conciliar o sistema de colheita mecanizada com o ajuste dessas recomendações de terraceamento que muitas vezes inviabilizam o planejamento econômico da exploração daquele canavial. Fica aí a sugestão, quem quiser, pede pela Universidade Federal de Viçosa. É um livro que tem 1.318 páginas, eu acho que qualquer agrônomo mereceria ter um na cabeceira. Então, para não falar que você vai falar de plantio direto, porque plantio direto em cana é conhecido desde 1974, quando lançaram o glifosato, quer dizer, plantar cana em cima de cana reformada não é novidade. Se conhece muito antes do que plantar soja. A questão vai além, é uma cultura semiperene. Então, o que o Bertola comentou do sistema plantio direto, esse termo, agricultura conservacionista, é um termo proposto pela FAO e ele está baseado nesses princípios, o mínimo revolvimento. Porque antes, no passado, quando a gente tinha evento de plantio direto, falava assim, o que você trabalha? Plantio direto em reforma de cana. Isso não é plantio direto. Plantio direto é o que faz em Ponta Grossa, Mas lá não é só o solo, lá tem um clima único no mundo, que dá para fazer daquele jeito, certo? Agora, por causa disso, você exclui os outros, batata, mandioca, cana-de-açúcar, fica de fora. Então, isso aqui é mais includente, mínimo revolvimento, máxima proteção do solo, controle de tráfego, que isso o setor canavieiro tem feito numa velocidade bastante avançada, e rotação de culturas. É aqui que nós patinamos. O sinal é de alerta. Cana não tem rotação de culturas. E aí nós precisamos trabalhar. Dá para fazer? Em muitas situações sim. Dá para fazer sempre? Não. Por quê? Você precisa de matéria-prima na indústria.
Se você falar que vai ficar 2 anos sem plantar cana, vai ficar 2 anos atrasado de chegar cana nova na indústria. Então a gente entende disso, mas nós temos que diversificar o sistema. O sistema canavieiro hoje é frágil. E é por isso que os problemas vão aparecer cada vez mais, porque você não tem mais o fogo. Então o gargalo está aqui. Se eu fizer isso bem feito, eu vou produzir mais? Não necessariamente. Mas você vai gastar menos, você não vai ter impacto e você vai ter estabilidade de produção. O que resolve? Estourar de produzir num ano bom, aí veio a seca, como foi essa seca do ano passado, 2 veranicos, um em dezembro e outro em janeiro. Eu passei aqui na região, aqui na área dos solos mais arenosos, mês de dezembro e janeiro, e a gente viu que em muitas situações a produtividade, principalmente para a soja, fica a desejar. Então, em cima dessa abordagem inicial que a gente está discutindo, eu propus um projeto que a gente vem trabalhando já há mais ou menos uns 10 anos e pusemos esse nome Rota Cana aqui, que é um nome marqueteiro mesmo, que é esses princípios da agricultura conservacionista aplicados para o setor canavieiro que hoje é colhido sem queimar. Como é que eu faço? No passado, a dúvida era essa, dá para semear na palha? Dá, para soja, para amendoim, para girassol, para adubo verde. Dá para plantar cana depois? Dá. Você tem resultado? Tem, vou mostrar aí para vocês. Então vamos lá. Só que antes, como todo evento de plantio direto, você tem os pioneiros, né? Já foi mencionado aqui o Nonô Pereira, Herbert Bartz, Frank Dijkstra, né? O John Landers, e aqui em São Paulo, Bertola e outros, né? E outros que estão puxando a fila aí, né? Mas, nesse assunto em especial, teve um japonesinho que lá em 1997, ele teve que sair fora da caixinha. Né? E o japonês é pequenininho, para sair fora da caixinha ele teve que pegar uma escada mesmo, que é o nosso amigo Oswaldo Tanimoto, está aqui, né? Ele está na região de Aramina, ali, divisa de Minas, né? E ele que sugeriu que as semeadoras que a gente conhece para semear na palha precisavam de um disco corta-palha com maior diâmetro, porque elas, na palhada da cana, o problema operacional da semeadura é muito grande e às vezes o produtor não consegue viabilizar a operação de semeadura. E o primeiro que saiu fora da caixinha foi esse japonês aqui, nosso amigo Oswaldo Tanimoto. Mas na região de Pitangueiras, a família do Nicola De Felício também investiu bastante. Então são pessoas que a gente tem que mencionar num evento como esse, porque esses caras lá atrás não tinha ninguém, não tinha máquina pronta, não tinha consultor, não tinha livro, ele tinha que acreditar que isso dava certo. Né? Então eu atribuo que o que a gente conhece hoje merece para esses caras que queimaram o cartucho lá atrás. Então nós nessa ocasião fomos o quê? Testemunhas oculares. Eu estava iniciando minha carreira no IAC. Esse era um tema que na região já estava começando a falar, e aí, mando um recado para o secretário também. A importância de não ter pesquisa diletante, né? A pesquisa do Instituto Agronômico sempre foi focada no interesse de resolver problema. Por isso que nós estamos com 132 anos. Né? E a gente espera continuar assim ainda, hein? Precisamos do apoio de vocês. Então está aqui, ó, 20 anos de pesquisa e validação. Olha a máquina que a gente tinha lá em Ribeirão Preto. Uma semeadora, plantio direto na palha, variedade IAC Foscarim 31, teto produtivo 1.800 kg, 2.000 kg por hectare. E aqui do lado a foto do Oswaldo lá no solo arenoso, plantado no mesmo dia, em cima da palha e com o solo preparado, pegando um veranico no mês de novembro. Entendeu? Então, esses primeiros trabalhos ajudaram a gente a dar os primeiros passos. Foi falado aqui do Encontro Nacional de Plantio Direto, já teve um em São Paulo em 2002, lá em Águas de Lindóia, e na época tinha um prêmio sobre técnicas de plantio direto. E junto com o Oswaldo Tanimoto nós ganhamos um prêmio por causa desse trabalho aqui, foi feito lá em 2002, 17 anos atrás. Tá? Muito bem, mas vamos lá. E nessa história o setor aderiu. Então vamos pegar um exemplo de uma usina Altamogiana, São Joaquim da Barra. Ela começou nessa época a investir em semeadura de soja na palha. Ela, empresa, pessoa jurídica, plantando soja na palhada. Observem nessas barras, de 97 até 2013, dá para você diferenciar 2 cenários. Até 2003,
a média aqui não passava de 30 sacos, 20 e poucos sacos por hectare, plantando na palha. Depois, você vê que de 2005 até 2013, as médias, isso aqui é área comercial de usina, que investiu como uma segunda atividade plantar soja na palhada, certo? Mas o que mudou daqui para cá? Variedade nova? Adubo novo? Inseticida novo? O que mudou? Mudou o conhecimento. Ele passou pela curva de aprendizagem, como acontece para qualquer área do conhecimento. Então, quem tiver aqui que nunca plantou soja na palha da cana, né, ele hoje não precisa de queimar as etapas que os precursores já queimaram. Mas você vai passar por uma fase de adaptação. Pode ser que na primeira reforma você produza menos, vai ter que treinar o seu operador, vai ter que conhecer mais, olhar mais para o seu solo, porque não é o mesmo olhar que você tem para uma agricultura convencional. Até você atingir tetos hoje que são factíveis de 70, 80 sacas por hectare. Essa frase eu gosto muito para a gente entrar já no segundo momento da apresentação, que é um produtor lá de Jaboticabal, o colega, o Adilson, meu amigo lá de Jaboticabal, está presente aqui e conhece a família Pavani. Ele foi lá para a região de Rio Preto plantar soja em reforma de cana. E ele já está plantando a segunda reforma, plantando soja, em área que ele já fez direto numa reforma anterior. Ele diz o seguinte: a primeira reforma você tem que pagar o pedágio para a natureza. Porque é uma questão óbvia, você está plantando cana há 50 anos, era queimada, passou a mecanizar. Então você não tem o fogo mais, você tem mais praga, pressão de praga, você tem 350 toneladas de carga pisoteando um talhão de cana, muitas vezes passando com o rodado em cima da soqueira, certo? Que é um problema sério dentro do setor, pisoteio de soqueira, compactação de solo. Como é que você vai exigir que a soja na primeira reforma atinja os tetos produtivos? Não dá. Agora, se você insistir no sistema, além da próxima reforma você saber fazer melhor, o seu solo você deu chance para que a natureza venha atuar. Qual é o principal substrato para a atividade microbiana? Palhada. Se não tiver carbono, não tem biota no solo. Então, quando a natureza dá para a gente a palha da cana, ela está dando um ativo para você colher. Que é isso aqui, ó, palha é o ativo do produtor. Tá? Olha aqui, ó, folha da soja com baixa relação CN em cima da palhada da cana de 5, 6, 7 cortes. O que está acontecendo aqui? Uma transformação nesse solo. Isso aqui é o combustível para micro-organismo, para biota. E não só micro-organismo. Vamos pensar na biologia do solo, não só no microscópico. Vamos pensar nos organismos visíveis. Os nossos amigos aí, as minhocas, que era o símbolo é o símbolo da Federação Brasileira, e você só vai ver minhoca em área de cana quando você diminuir o manejo de herbicida nessas áreas, porque o primeiro gargalo está aí. Usa herbicida de largo espectro residual, não acredita que a palha pode ajudar a fazer uma redução do uso desse químico, e com o tempo esses organismos vão embora. Essa foto do lado, sabe o que é esse mais escuro no solo? É aqui em Iacri, vai reto aqui, ó, passou Tupã. Uma área de 10 anos de cana, plantou amendoim em cima da palhada. Isso aqui é coprólito, ou, entre aspas, bosta de minhoca. No mês de dezembro, atividade, deu chance, a natureza responde. Então, o que a gente, esse slide com o eclipse lunar completo, quando teve isso daí há 2 anos atrás, eu fui tentar fotografar, filmar, fica uma porcaria, né? Por quê? Porque eu não sou profissional no assunto, certo? No mesmo dia já tinha na internet o eclipse lunar prontinho para eu baixar e usar hoje para mostrar para vocês. O que eu quero mostrar com isso? Que nós temos que sair de uma agricultura de produto para uma agricultura de processo. Então, quando fala em soja em palhada de cana, qual que é a primeira dúvida do produtor? Qual variedade ele vai plantar? Ele está preocupado com o produto. Qual a dose do herbicida que ele vai aplicar na soqueira da cana? É o produto, certo? Quanto que ele tem que usar de gesso? O produto. O tratamento de semente. Mas e o processo? O processo, muitas vezes, é o que vai definir o sucesso. É acreditar na palhada, é aprender que esse é o caminho.
entender que biologia do solo depende da presença da palha, não desistir no primeiro momento, porque isso é um tempo, você tem que dar tempo para a natureza. Então, hoje eu acho que esse conceito, e é o que nós vamos discutir aqui, estamos discutindo aqui. Não dá para falar de plantio direto hoje baseado em produto, porque senão você vai fazer uma mesma agricultura e o exemplo está aí, né? O quanto que a soja no Brasil Central hoje está inviabilizada, né? Em muitas áreas. E aí eu faço a seguinte pergunta, para a gente já ir para o final. Como aumentar a produtividade da soja se eu sei que esse é o caminho? Eu tenho que plantar na palhada. O Delizar falou lá que esse é o caminho, não tem erosão, é o caminho, vai reduzir custo. Tá, só que de todos os 20 e poucos anos aí, 20 anos já da prática, na prática, os bons produtores já aprenderam a fazer, o teto produtivo está em torno de 56 sacas. E as empresas obtentoras de genética de soja falam em tetos acima de 90. Aí veio os prêmios SESB da vida, 130, 140, né? E aí fica todo mundo louco, gastando mais atrás do prêmio SESB. Sendo que ele tem que entender que para aquele sistema de produção, ele vai ter um teto, mesmo que ele gaste mais, né? E é em cima dessa abordagem que a gente tem feito as nossas pesquisas. Então, mais um recado aí, ó, vai visitar lá. Ribeirão, nós nessa época, 1998, instalamos o primeiro experimento de soja, tá? Em palha de cana, fechando o ciclo com a cana. Tá aqui, ó. Começou em 98, tem 4 doses de calcário e tenho 2 preparos de solo. A Grisus daqui para frente vai aparecer em todos os slides. Como me deram a atribuição para apresentar a Grisus, eu vou apresentar a Fundação Agrisus na prática. A prática da Fundação Agrisus é apoiar projetos dessa natureza. Graças a Deus, todos os anos a gente tem conseguido apoiar o apoio dessa fundação que nos ajuda muito nesse tipo de trabalho. E o que a gente aprendeu ao longo desses anos com esse experimento, que é o único experimento de plantio direto de cana no mundo, que está vigente? Olha aqui, ó, plantou soja, linha preta. O que é essa linha preta? Água no solo. Então, se eu plantar soja na palha da cana, durante um mês, mesmo que dê um veranico, eu vou ter um conteúdo de solo, porque eu tenho uma perda por evaporação muito menor. Certo? Então, isso pode ser o seguro do sojicultor. Proporciona que a gente faça parcerias com universidades, com alunos de pós-graduação, e barra verde é 2005 e a vermelha é 1999, quer dizer, logo no começo do experimento. Os primeiros 7 anos, quando você associa plantio direto com colheita mecanizada de cana, convivendo com a palha, o que você ganha? Você ganha 1 tonelada de carbono por hectare por ano. Essa é a taxa de sequestro. Para isso precisa de pesquisa, certo? Para isso a gente sozinho não faz. Então eu convidei colegas do Instituto de Química da USP, essa menina defendeu o doutorado dela, e o que é interessante, compara essas 3 barras desse lado com as 3 comparações desse. Isso aqui é no preparo convencional, e do lado direito, no direto. Ué, por que só no direto teve um incremento expressivo de carbono no solo até 60 centímetros? Se todas as parcelas recebem palhada ao longo dos cortes. Então, o que fornece matéria orgânica, acúmulo de matéria orgânica no solo, em cana, não é só a palha. Porque se fosse assim, aqui no convencional também estaria aumentando. Por que aumenta? Porque a raiz da cana que você preservou na reforma, ela vai se decompor mais ainda depois que tiver a soja, porque você vai botar nitrogênio no sistema, né? E isso acelera a incorporação desse carbono nos seus diferentes componentes dentro do solo. E aí sim você tem incremento. Então, qual é a camada, a faixa de solo que você prepara em média na reforma do canavial? 35 centímetros? É isso que normalmente os equipamentos, as grades vão trabalhar. E justamente aí que tem 70% da biomassa da cana que acumulou durante 5, 6, 7 cortes. Então, quer aumentar a matéria orgânica no solo em reforma de cana? Reduza preparo, principalmente na hora de destruir a soqueira. Mas vamos lá, o que esse experimento, é uma novela, hein? Foi nos primeiros capítulos. 99, eu botei a soja lá, apliquei calcário, barra vermelha convencional, azul,
plantio direto. Direto tomou tinta. Aí 4 anos depois reformei de novo a mesma variedade, as mesmas doses de calcário, plantio direto, produziu menos. Você está falando que dá certo, está mostrando 2 resultados negativos? Sim. Lembra da curva de aprendizagem. Eu estava aprendendo a fazer. Estava dando tempo para o sistema se ajustar. Aí na terceira reforma, tá? Olha aqui a média, ó, 3 mil quilos, 3 mil quilos. Aí eu já agreguei tecnologia, eu já tinha soja transgênica, a máquina que eu usei aí já tinha um sistema de distribuição de sementes mais evoluído, né, mais moderno. E aí eu já não comecei a ver diferença significativa entre a produtividade da soja na palhada e no convencional. Mas eu não posso, como eu estou falando em sistema, eu não posso ver só o resultado da soja. Tem gente de usina aqui que está interessado no resultado que a cana vai entregar depois. Então aqui eu não vou mostrar todos os resultados, mas para o último ciclo nós ficamos 7 cortes da IAC 5000. Tá? Barra preta, direto, vermelha, convencional. Do primeiro para o terceiro corte, no direto caiu 4 toneladas. Quanto caiu no convencional? 11. Então qual sistema tem chance de ter uma exploração maior ao longo dos cortes? Está produzindo mais, certo? A gente tem dados dos 7 cortes. A gente tem dados de 16 cortes de cana. Nesses 16 cortes, a média de todos esses anos é de 8 a 12 toneladas a mais na produtividade da cana em relação ao convencional que eu preparo para soja e preparo para cana. E aí vem, né, 2019, a pesquisa continua, graças a Deus. E graças à Fundação AgriSUS, ó, fazendo propaganda da Fundação AgriSUS na prática. Tá aí, ó, aquele mesmo experimento, nessa safra passada, reformamos com soja, tá vendo que tem uma cor diferente? São 2 variedades, né? O ensaio é totalmente mecanizado, então tanto a soja quanto a cana é colhida mecanizada, né? Tem delineamento experimental e tem o Paulo que está ali, levanta a mão, Paulo. Um aluno de mestrado lá de Jabuticabal que conduziu o trabalho dele nessa safra, tentando responder como aumentar a produtividade da soja na reforma de cana quando você usa plantio direto. Então, qual é a primeira pergunta? E o Rogério falou para mim, fala alguma coisa de perfil, né? Construir perfil. Eu fico um pouco com medo desse negócio de construir perfil, porque o cara que não tem muita convicção, se ele começar a olhar os números do ponto de vista da estequiometria, da química de solo, ele não faz plantio direto em cana. Não faz, porque não tem indicador favorável, muitas vezes. Então vamos ver, 16 cortes mecanizados depois, como é que estava a área? Ó, do ponto de vista físico, a linha azul é o direto e a linha alaranjada é o convencional. Aqui, ó, depois de 16 cortes, e aqui, depois de plantada a soja por volta de 80 dias. O que você vê aqui, ó? De 30 a 40 centímetros, 7 megapascal de resistência à penetração. Para um cara de usina que vai falar que 30 centímetros você tem 7 megapascal, ele fala, some daqui com esse negócio, eu vou meter um subsolador aí. Certo? Aí você planta a soja, né? Onde a soja vai explorar a raiz? Até 20 centímetros. Olha que interessante, no meio do ciclo da soja, onde está o valor maior de resistência à penetração até 20? Ao contrário, está justamente onde você preparou o solo. Então a soja, tá, vai pegar no desenvolvimento dela uma condição às vezes pior nas camadas superficial, onde vai concentrar mais raiz, do que a condição que você não preparou o solo. E tem razões para explicar isso. Uma delas está aqui, ó. Isso aqui é o perfil depois da colheita da soja. O que é esse negócio que está assinalado com a flecha aqui? Atividade microbiana. E o solo está melhorando de cima para baixo. Os primeiros 15 centímetros, ó, isso aqui é no direto. Olha como é que está a estrutura desse solo até 15 centímetros. Aqui quando a gente abre trincheira para ver a raiz da cana. Olha a raiz da cana desenvolvendo. Então o canal de raiz que a soqueira da cana anterior deixou vai favorecer o crescimento de raiz da soja. E assim por diante. Então a gente tem hoje um aluno de doutorado tentando entender, em parceria com a Exalc, com o Miguel Cooper, né, a física do solo com a atividade biológica, nesse experimento. Por isso que precisa ter pesquisa de longa duração.
Senão você for numa usina e vai falar assim, não, aquele talhão não tem mais. Isso tem que ser feito em estação experimental. Por isso que tem que proteger as áreas de pesquisa do Estado de São Paulo e não achar que aquilo é tudo área devoluta. Muitas vezes a gente recebe, para que vocês fazem aí? A gente faz pesquisa de interesse da coletividade. A gente tem que proteger essas áreas. Aí vem a pergunta, se eu usar botinha, eu resolvo o problema para a soja? Haste escarificadora versus disco desencontrado. Talvez, vamos ver. Então está aqui, ó, o Paulo fez o trabalho dele. Aqui, ó, na mesma passada eu tinha na mesma semeadora botinha e aqui disco duplo. Isso deu diferença na produtividade da soja? Vou tentar acabar, vamos ver. Aí do ponto de vista químico, tá? Não vai ter tempo aqui, vocês desculpem, eu vou ter que passar meio rápido. Então, da mesma forma que a parte física, a gente tem um diagnóstico muito desfavorável para a tomada de decisão, na parte química, olha aqui, ó, testemunha 4 toneladas de calcário. Do lado direito aplicado calcário, tá? E do lado esquerdo não aplica calcário desde 1993. E a linha azul é o direto e a vermelha é o convencional, onde você incorpora. Não vamos ter tempo aqui, isso é para saturação por base, tá? Aqui para pH. Então você vê que o calcário aplicado sempre em cima da palhada, o que ele dá? Uma super calagem até 20 centímetros, 10 centímetros. É aí que está reagindo o calcário. Tá? Pode até dar um problema de desbalanço de micronutrientes para a soja que vai entrar. Porque olha aqui quando chegou a saturação, 75, mais de 70. Em alguns casos passa de 80. Tá? O pH é a mesma coisa. Passou de 20 centímetros, o que acontece? Inverte. O azul, que é o direto, fica com valores menores. Por quê? O calcário não é móvel no solo. Tá? Uma dica, né? Então nós temos que pensar uma outra forma de fazer correção em profundidade? Sim, usando produtos com maior reatividade. E aí tem isso para matéria orgânica, não vai dar tempo de eu mostrar com detalhe, tá? Depois fica a apresentação para vocês, para fósforo, né? Para cálcio. E a gente tem uma coleção de dados lá, de informação da parte de fertilidade do solo, tá? Que não vamos ter tempo para discutir aqui. Mas vem a segunda chance. Bom, se a botinha pode ajudar a produtividade da soja, se eu aplicar gesso, eu posso melhorar a produtividade? Então nós aplicamos 2,5 toneladas de gesso e metade das parcelas que tinham calcário. Então está aí a aplicação do gesso, tá? Vista do ensaio. E a produtividade da soja, um resumão para essa última safra. Lembra, ó, primeira reforma, direto perdeu, segunda perdeu, terceira empatou e a quarta, olha aqui, ó, 0, 2, 4 e 6, 4 doses de calcário, verde é o direto e o amarelo convencional, para essa variedade de soja aqui, ó. Então, essa resposta quadrática, quer dizer, de 0 até 6, aumenta e depois cai. Isso aqui também está acontecendo para a cana. Então, aplicar 6 toneladas de calcário, e esse calcário, mesmo incorporado, é uma dose para esse solo muito alta. Isso está descontrolando um pouco a fertilidade e nessa dose mais alta a produtividade cai. Mas, para o ano em questão, tá? Conseguir, em média, 5 a 7 sacas a mais, na média geral, de todos esses tratamentos, já é um sinal favorável. E, aqui está um pouco complicado para entender, até pelo tempo, aqui a gente desdobrou o que é vermelho, aqui é só plantio direto, tá? Então eu coloquei só os dados do plantio direto. Com gesso e haste escarificadora, sem gesso e haste escarificadora é o vermelho. Com gesso e disco duplo, sem gesso e disco duplo. Então, quando quiser entender o efeito da botinha combinado com o gesso, você tem que olhar as primeiras comparações aqui, ó. E as doses de calcário são as barras. Observe que a dose 2 aqui, que são 4 toneladas de calcário, que sempre vem aplicado no mesmo lugar, ele proporcionou 72 sacas de soja por hectare. Então, se comparar o melhor tratamento, que é aplicar 4 toneladas de calcário em superfície, usar haste escarificadora e aplicar gesso, produziu 32 sacas a mais do que não fazer nada. Isso é uma informação importante para o produtor, porque veio de pesquisa, e uma pesquisa com condições bem próximas do produtor. E para fechar o ciclo, nós entramos agora com a cana no MPB, no ensaio inteiro.
Então está aqui a cana plantada depois da soja, direto, assim, em cima, com o solo preparado, incorporou os resíduos da soja, e aqui a cana no MPB instalado em cima da palhada. Plantio mecanizado, isso não foi manual não. Mas e os desafios? Gente, desculpa, eu tenho 5 minutos só. Vocês me dão mais 5? Pode ser? Ó, desafios da soja. Então, o que a gente tem de desafio para apontar nessa parceria? Eu vou listar os 10 aí, para caber nas duas mãos. Conhecimento do plantio direto na palha, para plantar na palhada de cana. O cara fala, eu faço plantio direto em safrinha, em área de pivô, não é a mesma coisa. Você tem que se equipar a sua equipe. Tá? Posicionamento equivocado de cultivares. Residual de herbicida, compactação. Eu vou chamar atenção, ó, custo elevado, produtividade baixa em solo arenoso, tolerância a estresse hídrico. Se você comparar amendoim nessa safra com soja, nessas regiões de solos arenosos aqui, a soja perde longe. Porque o amendoim tem muito mais tolerância. Se der uma seca no estágio 5.1 a 5.5 na soja, um abraço, não dá para recuperar. E eu chamo atenção para aspectos operacionais aqui, ó, logística de reforma de talhão e deslocamento em rodovia com pedágio. Isso tem que entrar no custo de produção quando vai fazer parceria com cana. Por quê? Não são áreas contínuas, você vai pegar 30 alqueires numa fazenda, 20 em outra, e o seu caminhão vai ter que andar com prancha, pegando muitas vezes rodovia com pedágio. Isso tem que entrar na sua planilha de custo para você não ter surpresa no final. E chama atenção aqui para ter uma matriz de ambientes de produção para cultivares, do mesmo que tem, do jeito que tem para cana, a gente tem isso para soja, né? E nós vamos mostrar um projeto que a gente está começando com a Bayer para essa próxima safra e vamos precisar de apoio do setor. Então, o custo de um produtor que faz isso há mais de 10 anos em Pirassununga, né? O custo dele foi 47 sacas de soja por hectare, tudo na ponta do lápis. Então, se ele pegou uma seca igual esse ano, produziu menos de 30, ele já tomou prejuízo. Então, não tem ilusão, façam conta, senão você vai perder dinheiro. Residual de herbicida, a gente pode entrar num debate aí do que é problema, mas isso precisa de ter um diálogo melhor entre o setor canavieiro e quem vai plantar soja, que é punk o assunto. Requisito de cultivar de soja, né? Nós temos 2.000 variedades registradas de soja. Não são todas em cultivo, mas pelo menos umas 400 nós temos à disposição. E aí vem um vendedor e fala, planta essa, planta aquela, essa é boa. É boa para quê? É igual a piada do galo lá, né? O cara chegou na rinha do galo e falou assim, qual que é o galo bom? Vem e falou para ele assim, ó, é o preto. Ele foi lá, apostou no preto e o vermelho ganhou. Aí o cara voltou e falou assim, você não falou que era para apostar no preto? Você não perguntou qual era o marvado. O marvado era o vermelho. Então, você tem que perguntar, a variedade de soja é boa para quê? Ela é boa para cana? Porque se ela é boa para safrinha é outra coisa, né? Quero saber se ela é precoce, se ela tem sistema radicular, se ela é rústica, se não multiplica nematóide, né? Se tem altura de inserção, uma variedade como essa, você vai perder na colheita, 10%, porque não colhe. Então, são requisitos mínimos para ter sucesso na hora de escolher variedade. Eu vou citar o colega Sérgio Donar, que fez um trabalho na safra passada, muito interessante, e já deu meu tempo mesmo, hein? As barras azuis são produtividades de soja que eles obtiveram, o trabalho do Sérgio Donar aqui na região, da equipe aqui do Polo de Assis. O azul é área de milho, safrinha em palmital. Então quem conhece a região do Vale sabe que para baixo da rodovia ali, né, indo para palmital, vocês têm solos mais argilosos, né? E para cá, sentido Marília, solos arenosos. Então aqui azul são as mesmas variedades. Aqui é um ensaio que plantaram em área de milho e aqui o vermelho, a área que plantaram dentro da unidade num neossolo quartzarênico com histórico de reforma de canavial. Certo, Sérgio? Eu extraí isso daí do seu trabalho para mostrar aqui. Nós perdemos de 73 foi a média das variedades em área de safrinha. E na média da reforma de cana, 38. Isso dá uma diferença de 48%. Está dentro do seu trabalho lá. É um trabalho que eu acho que contribui muito. Ele não foi feito com esse objetivo, mas a gente tem que saber extrair essa informação
para mostrar que a área de reforma de cana tem desafios e isso precisa ser melhor entendido para não vender ilusão. Então, o que tem que ser bem feito? Tem que saber escolher variedade? Sim, mas você tem que fazer uma boa inoculação. Senão você vai jogar a culpa depois que a palhada você tem que aplicar nitrogênio e não precisa disso para a soja. Eu fiz uma revisão recente, mesmo fora do Brasil, que a soja também, no caso dos Estados Unidos, tem clima mais frio, né, mais dificuldade de perpetuar as bactérias de uma safra para outra, não é meio errático a resposta para nitrogênio mineral para soja. Além do que, aplicou nitrogênio mineral em soja, vai afetar a fixação biológica. Então, cuidado com isso. Melhor é fazer uma boa inoculação e, se possível, uma co-inoculação. Então, em cima desse assunto co-inoculação, máquina eu vou passar direto aqui que não vai dar tempo, disco duplo, depois a gente pode voltar nisso daqui se der tempo, tá bom? Co-inoculação. Então, aqui é um trabalho que a gente tem feito junto com a Cooper Citrus, né? E sempre que a gente planta as variedades, a gente põe lá com diferentes tratamentos para aproveitar aquela área experimental. Isso aqui foi na safra 18, 19. Produtividade baixa por causa da seca que deu, mas linha azul, barra azul, foi soja co-inoculada. O que é co-inoculação? É aplicar junto com o bradirrizóbio, que já é conhecido, aplicar uma dose de inoculante para gramínea, que é basicamente o Azospirillum brasiliense. Mas isso ajuda a dar mais nódulo na raiz? Não, mas ajuda a aumentar a micorriza e por tabela a soja acaba produzindo mais. E é interessante, olha aqui, para todas as variedades, entre inocular ou não inocular, que é o verde, sempre você tem ganho que chega a 25% se comparar com uma área que não inoculou e de 15% quando você compara com a inoculação padrão, que é só o uso do bradirrizóbio, certo? Então, lembre dessa dica, isso melhora a performance da soja. A escarificadora é um assunto que eu vou mostrar mais adiante aqui, que é o trabalho do Paulo. Não vai dar tempo de falar de raiz de soja, mas a gente pode entrar nesse debate. Ué, cadê teu resultado aqui, Paulo? Já passou? Não, volta aqui. É esse aqui? Onde que está o seu resultado? Você vai achar ele aqui, ué. Esse aqui? Acho que ficou nos resultados aqui? Não é esse não. Bom. Junto com a história do ensaio? É porque o resultado dessa safra foi muito interessante aqui, ó. Esse. Então, ó, a gente viu as diferenças tanto para o efeito da botinha, tá aqui, falei de 30, eu esqueci, falei de 32 sacas, né? Então vamos lá para o final já para acabar, que senão não dá tempo de debater aí. Quem pensa em fazer soja na palha, achando que vai resolver só o problema da soja, só arrendatário, vou embora, e tudo bem, eu acho que não é por aí. Por quê? Nessa fase aqui, ó, a cana é fornecedor e a soja é cliente. Depois, você planta a soja, quando você vai plantar a cana, a soja é fornecedora e a cana é cliente. Essa relação é importante para a sinergia dar certo. Está aqui o exemplo de um produtor que a gente fez um trabalho, 600 hectares de cana, 150 de reforma todos os anos, nunca tinha plantado soja na vida dele. Comprou uma semeadora, plantou soja na palha, está aqui, ó, fizemos dia de campo, as variedades de soja. Aí eu perguntei para ele, e agora, depois de 7 cortes mecanizados, plantou soja direto, o que você vai fazer? Vai preparar o solo para a cana? Não sei se eu subsolo, se eu gradeio, se eu planto direto. Então tá bom, montamos um projeto com o financiamento da Fundação AgriSUS, colhemos essa cana e fechamos o ciclo. E aí vem o resultado. Um dos tratamentos, nós adaptamos um subsolador usado para amendoim, que chama Hip Strip, e a gente estudou isso nos últimos 4 anos. Ele está fazendo um preparo localizado aqui, ó, só que não aquele preparo localizado conhecido em cana. Ele está subsolando e está só destorroando na faixa. Aqui está usando o GPS, então a gente fez as faixas, 200 metros de comprimento, tá? E entramos depois transplantando a cana em MPB em cima da faixa que tinha sido feito esse preparo localizado 15 dias antes. Tá?
A gente já tinha testado esse equipamento no passado e deu um resultado bastante interessante, então a gente resolveu introduzir ele aqui. Então eu já fiz um preparo preliminar e estou entrando, transplantando a muda de MPB, e isso hoje é factível para cana. Muito bem. E o transplantio direto, que é o tratamento sem preparo nenhum. Ó, a tiguera de soja aqui, 7 anos de cana crua, plantou soja direto na palha, colheu a soja e entrou transplantando o MPB direto. Lógico, são um viveiro, né? São 3 hectares de área, mas tem usinas em São Paulo investindo isso em escala comercial. Tá? Olha a qualidade do transplantio. Vantagem, abriu o sulco e não perdeu a umidade do solo para MPB, que é uma das limitações do sistema. Certo? E eu gosto desse último filminho aqui, porque aqui você vê que não haveria necessidade mesmo de fazer um preparo localizado antes do plantio do MPB. Olha o quanto esse equipamento está sulcando e rompendo, né, essa camada. A gente tem um aluno de doutorado aí da Unicamp que eu estou orientando, fazendo estudo de sistema radicular nesse trabalho, e os resultados são muito favoráveis. E os resultados de produtividade da cana. Então, pensa no sistema. Nós mostramos soja, mas quanto que a cana produziu no direto depois de uma soja que foi plantada num talhão com 7 anos de colheita mecanizada? Ele produziu 60 sacas de soja por hectare na média das 19 variedades no trabalho. E a cana no direto produziu 15 toneladas a mais do que na área que ele gradiou e subsolou. Certo? E na metade desse experimento, aí Jonathan, fizemos um trabalho com a ideia da bioativação. Então aqui é uma média daqueles preparos com o Penergetic, sem o Penergetic ganhando 18 toneladas na produtividade da cana-planta. Por quê? Porque ele proporcionou 900 kg de raiz a mais por hectare de 0 a 1 metro. Então passou por um período seco, onde você tem mais raiz, isso expressa. Para cada quilo de matéria seca de raiz, você ganha a mais, de 0 a 1 metro, você ganha 10 quilos de colmo. E esse é a visual do transplantio direto da cana. Então, aí para fechar, qual estratégia então nós temos para aumentar a produtividade de soja em palhada de cana? Então eu vou citar algumas. Aplicar corretivo na soqueira anterior, fica as questões para o debate. Usar, ao invés de calcário, óxido de cálcio, de magnésio, tem produtos de alta reatividade. Usar a haste escarificadora no lugar do disco duplo desencontrado. Usar nitrogênio mineral na soja, pode ser, mas quem vai dar recomendação? Que consultor que vai dar? Cadê pesquisa? Quando ele aplica? Que dose? Né? Bioativação aí, Jonathan. Bioativação no sistema solo-cana, usando essas tecnologias que existem hoje, né? Ou a gente pode pensar também em construir o conceito de ambiente de produção para soja em área de reforma de cana. E para isso a gente tem uma parceria com a Bayer, tá o Wilson aqui que pode confirmar o que eu estou falando. Agora tem que confirmar, porque estou falando em público, hein? Nós vamos pegar 22 áreas no estado de São Paulo, ou mais, se tiver mais parceiros, e sempre buscar associar, igual tem a legenda de solo para reforma, para uso de variedade de cana, você não vai plantar uma IAC 5000 num ambiente desfavorável certo? Por quê? Uma variedade exigente. Agora, eu posso plantar uma 5947 em qualquer lugar? Ou uma 6410? Ou uma Nideira 7000? Não tem critério em São Paulo, né? Para a reforma de cana. E nós precisamos chegar nessa resposta. Para fechar, eu sinalizo que aspectos aqui que são os desafios. Falta convicção, falta informação, sobretudo sobre a importância da rotação de culturas em área de canavial. Toda usina se preocupa em fazer planejamento de plantar leguminosa quando está com a corda no pescoço. Aí todo mundo vai atrás e fala, não, vamos plantar crotalária, sai cotando o preço aí o preço da crotalária, né, some as crotalárias do mercado. Vai procurar produtor de soja, mas não faz parte da política, da cultura institucional dessas empresas. E eu acho que isso aí tem dificultado a adoção desses conceitos que a gente tentou passar para vocês. Tá bom? Obrigado, desculpa se eu tive que correr,
mas a apresentação vai ficar disponível para vocês e a gente tem um tempinho ainda para discutir aqui. Obrigado.